Olá, uma alegria estarmos aqui mais uma vez para deixar algumas palavras de reflexão para nossos amigos que nos acompanham. Nós queremos aqui de viva voz, com toda a força do nosso pensamento e do nosso coração, deixar o melhor. É um momento que nós sabemos ser um momento muito especial que a humanidade vive. Nós tivemos a oportunidade de falar num vídeo anterior sobre esse processo que a Terra está passando de prova e expiação para o mundo de regeneração. Mas com a doutrina espírita nós temos certeza que nós haveremos de tudo passar, tudo suportar, tudo entender com a dignidade que a doutrina cristã inspira. Nós precisamos mesmo, cada um de nós, dar a nossa parcela de contribuição. Se ainda falta muito para a gente chegar a ser espíritos superiores, já não estamos mais na infância da humanidade. Já passamos por algumas revelações, passamos por alguns sofrimentos, muitas provas em outras existências, embora a gente tenha o véu do esquecimento aí como um benefício, para que a gente não venha se envergonhar, não venha vergar sobre o peso de um passado que hoje o nosso nível evolutivo ainda não tem condições de aquilatar, mas bem sabemos que, como Leon Denis indica, hoje nós vamos falar um pouquinho sobre ele, pelas tuas tendências você consegue mais ou menos saber onde você precisa melhorar, onde você precisa crescer. E todos nós estamos mais ou menos no mesmo barco. Ninguém é muito melhor do que ninguém. Eu costumo dizer, eu tenho quase que certeza disso, convicção, que hoje nós não temos condições de fazer comparação entre um e o outro, quem que está mais evoluído. Nós não temos essa condição, vamos ser bem honestos e sinceros, né? Isso é bom senso. Kardec foi o bom senso encarnado. Falamos então no vídeo passado um pouquinho sobre Kardec, sobre esse momento de provas e expiações para o mundo de regeneração que o planeta está passando, essa fase aqui de confinamento, uma fase que a gente realmente tem que se cuidar, tem que dar a nossa parcela de contribuição, porque não se trata só de nós, mas se trata do outro, isso é responsabilidade. Então, nesse momento, a gente aproveita então o meio virtual para poder falar. Como a gente falou do professor Kardec também, falando ali um pouco do Livro dos Espíritos, um pouco da Revista Espírita, nos ocorreu, assim, me veio à memória, falar um pouquinho também do grande professor contemporâneo da época de Kardec, Leon Denis. Leon Denis tem obras maravilhosas. O livro Depois da Morte é uma epopeia, é um livro que traz assim informações tão maravilhosas, tão profundas, tão verdadeiras, que Eurípides Barçanufo, que foi o primeiro livro espírita de Leon Denis que ele leu, o arrebatou, e com razão, né? Eurípides Barçanufo também já tinha as luzes dele, uma religiosidade inata, um coração nobre, um espírito realmente que a gente tem muita alegria de falar, né? No mês de maio agora é um mês que a nossa casa, o Jesus Redivivo, o Centro Espírita Jesus Redivivo, traz um pouco de palestras em torno da vida e da obra de Eurípides Barçanufo. Eu costumo dizer que a gente fala em homenagem, né? Nós falamos isso, são as palavras que tem, as expressões que nós usamos, mas nós bem sabemos que esses grandes espíritos, eles não precisam, né, de homenagem. O que eles mais querem é que a obra do bem seja divulgada. Para eles já estão numa situação de total desprendimento, de amor, de renúncia, de caridade. Então isso fica colocado num outro plano. Na verdade, o importante é a essência da mensagem do Evangelho e de Jesus. Então, a gente divulgar a obra de um baluarte desse, mas visando dilatar, sensibilizar para o amor ao próximo, para a prática da caridade, para a renúncia, para fazer ao outro aquilo que eu gostaria que fosse feito para mim, já é a alegria deles. Nós temos essa convicção, nosso coração sente isso. Mas, enfim, a obra Depois da Morte para Eurípides Barçanufo foi uma obra que realmente foi uma pedra angular ali no já fabuloso edifício que ele estava construindo em torno do cristianismo, com a sua vida e vidas pregressas dele também,
de muito amor, de muita renúncia. Então Leon Denis realmente fez isso. Leon Denis foi para mim, né, no meu início de espiritismo, ele foi de uma seriedade, trouxe tantas luzes, tanta informação, ela robusteceu a minha fé, me deu segurança, né, muito grande. Junto com Kardec, Leon Denis, ele realmente nos dá essa segurança. Então aqui eu estou fazendo uma propaganda bem da obra dele. Então nós falamos aqui do livro Depois da Morte. Aqui, lembrando um pouquinho até uma palestra muito bem feita por Haroldo Dutra Dias, falando um pouquinho sobre o livro Cristianismo e Espiritismo. Ele aborda um pouquinho ali o capítulo 6, também é uma outra obra monumental. Leon Denis, ele vai falar ali, e ele vai falar assim com muita segurança em torno desse assunto, que é um assunto palpitante, porque traz os primórdios do cristianismo, mas aí com as luzes, né, da doutrina espírita, que vai conservar realmente a essência do Evangelho de Jesus, o caráter desse Espírito fabuloso que é Jesus. E esse Espírito cantado, né, a gente fala de cantado, poema, né, cantado por Leon Denis, ele ganha em grandeza, né, a gente vê com lente de aumento aí a vida e a obra do nosso verdadeiro mestre, que é Jesus. Leon Denis, ele coloca de forma maravilhosa, e ele vai fazendo um trabalho responsável, e não pode fugir mesmo desse trabalho, de separar o joio do trigo, o que é verdadeiro do que não é. Ele precisou enfrentar isso. Mas, e aqui vai uma outra baliza para nós termos, né, o cristão sincero, honesto, ele vai ter sempre isso em conta. Ele nunca falou contra alguma pessoa, ele nunca atacou, ele vai fazer o tratamento com caridade, serenidade e respeito. Então a gente não pode abordar um assunto de forma desrespeitosa, de forma não caridosa. Precisamos ter realmente um respeito, e que é também uma responsabilidade no uso da palavra. Mas não fugir da verdade. Buscai a verdade, e a verdade vos libertará. Então, com isso, eu quero dizer que Leon Denis, ele não bastasse tudo o que ele fez, estudem a biografia dele, é uma biografia maravilhosa, deixou de constituir família, de casar e constituir família para cuidar de seus pais, né? O primeiro livro que de seu turno ele leu foi o Livro dos Espíritos, e ali ele já percebeu que continha tudo. Ele lia e ele comentava: parece que eu já conheço tudo isso. No final da vida ele perde a vista, aos poucos ele foi perdendo a visão, até que realmente ele precisou se valer do trabalho de uma secretária para ele continuar escrevendo as maravilhosas obras que ele trouxe para nós. Entre essas obras também trouxe uma que eu reputo importantíssima, que eu li várias vezes, eu li e reli essa obra. Inclusive, eu deixo aqui uma dica importantíssima, o prefácio dela. Eu falo da obra O Problema do Ser, do Destino e da Dor. É uma obra que é monumental. Então ali ele consegue mostrar as mazelas que o ensino estava tendo, as mazelas que as religiões estavam tendo, as mazelas que o pseudo-espírito científico da época, estamos falando ali de século XIX, que trouxe o positivismo, o niilismo, como se isso fosse, a última das novidades, porque os espíritos ali estavam céticos contra os abusos da igreja da época e tal, mas também cometendo seus excessos e levando todos os acadêmicos, os estudantes de medicina, todos os demais estudantes a uma postura de desânimo, de fraqueza, né? Então ele refere no prefácio, por exemplo, não vou contar tudo porque eu quero que todos os nossos amigos leiam, mas só para ter uma ideia, um professor de filosofia que perde sua filha, que passa pela dor de perder a sua filha, vai para os filósofos da época, vai pedir uma ajuda, e o que é oferecido para ele? Nada. Por quê? Porque falam de um talvez. Então a doutrina espírita ela resgata
né? Tudo, ela resgata tudo isso. A doutrina espírita, ela não inventou nada. Ela não inventou a reencarnação, que já tem ali com os hindus, a comunicação com os espíritos, que sempre existiu, a imortalidade da alma, tá? Mas então o que ela fez? Ela conseguiu, com as mesas girantes, ela conseguiu patentear, provar tudo isso, num trabalho magistral, pedagógico de Kardec, sequenciado por Leon Denis. Então Leon Denis, ele foi um divulgador. Ele enfrentou, ele não teve medo da opinião pública, como Kardec não teve. E Leon Denis aprofundou isso. Então ele traz esse trabalho maravilhoso, né? Então ele trouxe essa contribuição. E nós espíritas devemos nos atentar muito a isso. Por quê? Porque ele traz um dos aspectos importantíssimos que muitas vezes a gente deixa em segundo plano, que é a filosofia. Mas não essa filosofia encarcerada nos meios acadêmicos, filosóficos. Eu preciso fazer faculdade de filosofia para entender de onde vim, para onde vou, porque aqui estou. Não, eu preciso entender quem sou eu. Eu preciso fazer como a boa tradição grega com Sócrates e Platão fez, o diálogo, entender. E Leon Denis, ele estabelece então esse diálogo com a obra de Kardec. Então eu deixo aqui hoje como uma sugestão, né, para que a gente possa ler, né, essas obras de Leon Denis, né? Cristianismo e Espiritismo, o problema do ser, do destino da dor, depois da morte. E ele também fez uma retratação, um trabalho histórico soberbo, maravilhoso sobre Joana d'Arc, além de outras obras que ele tem. Meus amigos, era isso. Lembrando que o nosso bordão é: fora da caridade não há salvação. Não adianta a gente só ter teoria e não ter ação. Então fique conosco nesse canal. Não esqueçam de dar o seu link, dar o seu ok, compartilhar esse vídeo. Mas é para compartilhar, para ajudar a divulgação da doutrina espírita. Muito obrigado.